Viu? Vamos dar início aí à nossa aula de hoje. Professor Luiz Carlos Noronha, todos os domingos às 10 horas, pelo Facebook Luiz Carlos Noronha, aula ao vivo, ok? Então nós paramos exatamente nessa aula aí de ótica, ó, associação de espelhos planos, tá? E vamos fazer aí mais um review exercício, vamos dar continuidade à ótica. Em seguida nós teremos aula de química também, ok? Então vamos lá, ó. Eu estou aqui, ó, entre dois espelhos que estão formando aí um certo ângulo, e isso produz aí, ó, várias imagens minhas, como vocês estão vendo aí, tá? E como é que eu acho essa quantidade de imagens minhas que estão aqui, ó? Como é que eu acho essa quantidade de imagem? A gente chama isso de N, tá? Deixa eu botar uma canetinha aqui. Isso chama-se de N, tá? Então, N vai ser exatamente o número de imagens que vão se formar da minha pessoa, ok? Então, eu vou aqui no PowerPoint para adicionar a canetinha, tá? E em seguida, nós vamos dar continuidade à nossa aula. Só pegar aqui, pronto. Vou botar a caneta aqui. E vamos ver como é que a gente faz um exercício sobre esse assunto. Então, pronto. N é o número de imagens. Eu estou aqui, está aparecendo aí quatro imagens minhas. Esse N é exatamente o número de imagens minhas, ok? Como é que eu acho pela expressão? Existe uma fórmula, a gente viu isso na aula passada, que o número de imagens é 360 dividido pelo ângulo entre os dois espelhos. O ângulo aqui, ó, que eu estou desenhando aqui na minha camisa, ó, o ângulo alfa aqui, ó, entre os dois espelhos, tá certo? E nós vamos encontrar exatamente esse número de imagens que aí se forma, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz o exercício. Eu divido 360 por esse ângulo e diminuo de 1 da unidade. Olha aí um exercíciozinho para a gente fechar aí esse assunto, tá? Lembrando, quem está aí no Instagram, a aula está passando pelo Facebook, tá? Então, se alguém faz Enem aí ou vai fazer concurso, vai lá no Facebook Luiz Carlos Noronha e assiste lá, tá toda essa tela verde aí, lá atrás está a aula todinha lá, tá? Nos slides lá, beleza? Então, vamos lá, ó, eu tenho aqui o seguinte exercício, ó. Três dançarinos, ok? São colocados entre dois espelhos planos verticais articulados e são filmados por um diretor de cinema para um comercial. A seguir, ajusta-se a abertura entre os espelhos até conseguir uma cena com 18 dançarinos, que vai ao ar, ao vivo pela TV. Nessas condições, tá? Podemos afirmar que a abertura final entre esses espelhos será. Então ele quer o ângulo entre os espelhos, beleza? Se ele quer o ângulo entre os espelhos, nós vamos procurar exatamente achar esse ângulo entre os espelhos, ok? Beleza? Márcia está assistindo aí, doutora Márcia, manda um alô aí, tá tudo ok o som aí pelo WhatsApp, tá? Então, pessoal, como é que eu vou fazer isso? Ele disse que tinha 3 dançarinos, vamos ler a questão, ó. 3 dançarinos são colocados entre 2 espelhos, tá certo? Planos verticais, articulados e são filmados por um diretor de cinema para um comercial. Então, o diretor de cinema faz muito isso, coloca 2 espelhos, coloca algumas pessoas na frente, aparecem várias imagens das pessoas e ele filma e consegue uma cena como se tivesse várias pessoas, né? Mas ali são algumas pessoas na frente de 2 espelhos e quando você filma com a câmera, aparecem as pessoas e as suas imagens, ok? Essas imagens aí com as pessoas, ele forma uma cena, quando aparece o comercial, está lá enorme essa cena, ok? Então, ele conseguiu uma cena com 18 dançarinos. Então, qual é a fórmula que nós vimos? Ó, só lembrando, N é igual a 360 dividido por alfa menos 1, ok? Então,
ele quer saber exatamente esse ângulo. Agora, cuidado, ó. Se ele quer o ângulo alfa, ele tem que dar N. Ele disse que conseguiu uma cena com 18 dançarinos. N não vai ser 18, porque nós sabemos que desses 18 dançarinos, 3 são pessoas que estão na frente do espelho. Então, o número de imagens não são 18. Quando aparece lá a cena, aparece 18, são os 3 dançando e os 15 lá atrás para fazer 18. Então, o número de imagem não vai ser 18, porque quando o diretor pegou a cena do comercial, que a câmera filmou os 3 dançando na frente, e para conseguir 18, os 3 dançando na frente do espelho, formou várias imagens atrás do espelho, que chegou a cena com 18. Mas naquela cena que foi para o comercial, dos 18 dançando, só 3 eram dançarinos reais, pessoas. As outras 15 lá atrás, entre os espelhos, são as imagens. Então o número de imagens não vai ser 18, porque tem 3 dançarinos que são pessoas dançando na frente do espelho. Então o número de imagens vai ser 15. Agora esse N aqui é o número de imagens por cada pessoa. Então a gente viu que dos 18, né, eu não podia usar N sendo 18, porque tinha 3 pessoas dançando na frente. Então 18 menos 3, 15. Só que essas 15 imagens foram devidas aos 3 dançarinos. E esse N da fórmula é o número de imagem por pessoa. Então, se com 3 pessoas eu conseguir 15 imagens, significa que cada pessoa colaborou com 5 imagens. Tá certo? Porque 5 imagens do primeiro dançarino, 5 imagens do segundo dançarino, 5 imagens do terceiro dançarino, no total dá o quê? 3 imagens. Ou 3 pessoas com 5 imagens para cada, que no total vai dar 15 imagens. Peço perdão aí. Então, ó, se eu tinha 3 dançarinos, e quando os 3 aqui na frente do espelho, e quando eu filmei apareceu 18, é porque esses 3 na frente do espelho apareceram quantas imagens? 15 imagens, tá? Mas na fórmula, o N, não vou colocar 15 imagens, porque se são 3 pessoas, cada um colaborou com 5 imagens. Então, esse N aí, ó, vai ser 5 imagens, tá certo? Então, eu vou lá em N, 5 imagens, tá? E coloco N como sendo 5 imagens, tá? E coloco meu Nzinho aqui, ó, como sendo 5, tá certo? Então, eu vou aqui, ó, onde tem N, eu vou colocar exatamente 5. Então, eu vou resolver como é que se faz isso, ok? Então, cuidado. Quando você coloca 2 espelhos, e coloca pessoas dançando na frente, vai aparecer várias imagens. Quando o diretor de cinema filma, aparecem os 3 dançarinos e com as imagens formou uma cena com 18. Então, o N é o número de imagens. 18 menos os 3 dançarinos, 15 imagens. Como cada dançarino produziu 5 imagens, o N vai ser 5. Então, o N nem foi 18 da cena, nem foi os 3 dançarinos. O N é o número de imagem que cada dançarino produziu, tá certo? Como a cena com 18, 3 eram pessoas reais, tinham 15 imagens. 15 imagens significa que cada um dos 3 produziu quantas imagens? 5. Então, voltando lá, o N aqui eu vou botar no lugar do N, eu vou botar como sendo 5, ok?